Thaís, não adianta torcer o nariz pro tempo feio, né? Fazer cara feia, a gente vive fazendo cara feia por tempo, né? Aliás, essas expressões faciais que a gente faz sem perceber, como levantar a sobrancelha, enrugar a testa, ou então apertar os olhos, podem deixar aquelas indesejáveis ruguinhas na cara. E como não dá para passar o dia todo sem mexer os músculos do rosto, a dica dos especialistas é fazer ginástica facial. Alguns exercícios simples ajudam a prevenir essas indesejáveis marcas do tempo. Para cada sensação ou sentimento, uma careta. Que cara que você faz quando você tá bravo? Bem forte assim, né? Quando você tá preocupada. Eu mordo o canto da boca. E quando tá feliz? É esse aqui. Deixar de lado as nossas reações e tentar não franzir o rosto é bem difícil. E também não é necessário, não. O que é preciso é saber identificar quais as expressões que fazemos que são boas para exercitar a musculatura e quais são ruins e deixam marcas e rugas no rosto. Como, por exemplo, quando franzimos os olhos por causa do sol. Assim como os músculos do corpo, os músculos do rosto também devem ser exercitados, só que eles exigem um pouquinho mais de cuidado. Os músculos do rosto, com exceção dos músculos da mastigação, são subdérmicos, têm inserção na própria pele. Com isso, com as mímicas de ar, com rugas, com as linhas de tensão, preocupação, acabamos marcando o rosto. Dá pra gente identificar o que a pessoa mais força, só olhando assim na primeira conversa já? Dá pra identificar porque a gente vê que a pessoa tem um excesso de mímica, principalmente na região frontal. Então a pessoa eleva muitas sobrancelhas e tem aquelas rugas horizontais, ou ela força constantemente por tensão e forma essas rugas entre as sobrancelhas. Dá pra reparar o que eu forço, por exemplo? Qual a parte do rosto que eu mais forço? Sim, a região frontal. Então aqui eu tô observando que você provavelmente eleva muitas sobrancelhas e eu consigo perceber essas linhas horizontais na região frontal na sua testa. O que eu teria que fazer então? Relaxar essa musculatura. Então você pode colocar os dedos sobre as sobrancelhas e tentar elevar. E você faz uma contra-resistência. E isso também você trabalha a musculatura, mas você já não está forçando tanto. Você começa a relaxar. Que tipo de careta você mais faz durante o dia? Normalmente mais o aspecto de tensão, assim, né? Então marca bem o meio da testa, assim. O que ela precisa fazer, então? Então a gente tem que relaxar essa musculatura que ela acaba fortalecendo demais por excesso de mímica. Então ela vai colocar o dedo entre as sobrancelhas aqui e fazer um movimento circular no sentido horário. 5 vezes por 5 segundos. A outra região que a gente pode trabalhar é a região labial dela. Então ela pode trabalhar fazendo um movimento com a boca para tirar essas rugas que ficam periorais, aquelas rugas código de barra, entre aspas, e ficam com aquela marca aqui. Então ela pode fazer o selamento da boca fazendo esse movimento aqui. Mantém por 5 segundos, relaxa. Ela vai trabalhando essa musculatura da boca. As pessoas como eu que têm problema com claridade, que força muito os olhos, assim, né? Não sei, algum exercício para essa questão. Então, ela tem que abrir bem os olhos para tentar relaxar. E também fazer o relaxamento de toda essa musculatura. Então, pode fazer um movimento de deslizamento do canto interno do olho, circundando por toda essa extensão, relaxando e abrindo bem o olho. Então, talvez um rosto mais sério, depende do local e da hora que a gente está passando, né? Levanta aqui a testa. A sobrancelha, né? Franze um pouco a testa. Certo. Aqui é fácil observar que provavelmente ele deve ter um ar mais preocupado, às vezes mais preocupado, mais tensão, e acaba vincando nessa região aqui. Então a gente pode ver essas linhas aqui na região entre os olhos, que pode relaxar. Fica preocupado se franze a testa. A testa, e você? Eu procuro não franzir muito. E vocês cuidam com isso? Fazem uma ginástica facial? Normalmente você não tem consciência, você não controla isso. Então vamos aprender a relaxar essas testas. E depois com as duas mãos aqui, estende aquela testa na região frontal e desliza para os laterais. Fazendo um movimento bem suave. Isso relaxa toda essa musculatura da testa. Eu sorrio muito. Como você faz? Eu atendo o público, então eu tenho o tempo todo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? O sorriso é muito bom, porque ele trabalha praticamente todos os músculos. Mas a gente tem que sorrir sem fazer aquele sorriso muito largo. Se faz um sorriso muito largo, você acaba vincando muito essa região dos lados dos olhos. Essa musculatura é muito importante, porque a gente tem a tendência a acabar perdendo essa angulação. Então, quando a gente fortalece bem o pescoço, você mantém essa musculatura mais rígida, mais tonificada. Então, você pode cerrar os dentes firmemente, assim, e fazer falar constantemente. E você fortalece essa musculatura aqui. Que maravilha! Olha aí a Ivana no telefone.
A testa é a que mais sofre enquanto ela fala. Pelos meus pais, eu já sei mais ou menos que rugas que eu vou ter, assim. Aonde que é? Testa, eu acho, meu pai, eu aqui um pouquinho. Tem como controlar as caretas? Cara, não, porque é uma coisa muito espontânea, assim. E eu acho que é o que faz o teu dia ser mais legal, assim. Você pode prevenir fazendo alguns exercícios de relaxamento, evitar mímicas excessivas do rosto. Tem alguns que nem forçando enrugam a pele quando você tá bravo. Também não é muito, né? Tipo, eu faço poucas expressões. Na verdade, na frente do espelho eu faço mais... Ah, mas agora a gente quer ver que caretas secretas são essas. Tipo... Já a mulher dele não esconde não o que pensa e sente. Todo mundo fala que eu levanto muito a sobrancelha, que sempre tô assim... Daí, tipo, não gostei de alguma coisa, eu faço assim... Não disfarça, não dá pra disfarçar. Na sobrancelha você pode fazer pinçamento, relaxando toda a musculatura. No canto dos olhos você fazer uma leve pressão e vai bombeando para as laterais, tanto na parte inferior quanto na parte superior. E em toda essa região você vai fazendo esse movimento aqui, levando para a lateral, muito suave. Esse movimento todo nessa região. Isso é bem importante que você distensiona essa musculatura que está fadigada por excesso de mímica facial. Interessante você fazer logo de manhã já, antes de colocar o filtro solar, já faz um movimento, depois coloca o fotoprotetor e à noite, que já está cansado, já fez mímica durante o dia, faz esses movimentos para você relaxar. Testa, olhos, bochechas, boca, partes do corpo que, apesar de serem as mais vistas pelos outros, estão entre as mais esquecidas e maltratadas pelos próprios donos. Então tem que se cuidar, principalmente facialmente, né? A gente se preocupa, mas acaba não fazendo nada pra ajudar, né? Se é de dar risada, meu, paciência, melhor ter do que ficar toda dura, assim, não dar risada de nada, né? As dicas são boas, né, Thaís? Mas você tem que dedicar um período do dia para fazer essa ginástica. Mas né? olha só, se você não é tão mal-humorado, já é meio caminho andado, né? Porque ruga de sorriso é muito melhor do que quando você está muito triste, muito sorriso, tenso. com certeza, é a melhor maneira de encarar o estresse, né?